Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à NAEV, o Núcleo de Aprendizagem e Excelência em Voo. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o instrutor GT. Eu lhes dou as boas-vindas a mais uma videoaula de meteorologia. Hoje nossa videoaula 07, onde nós abordaremos o seguinte tema. É uma aulinha super curta, tranquilona. Acredito que em poucas partes a gente vai conseguir matar essa matéria. O nosso capítulo 7, que é sobre névoa e nevoeiro. Um capítulo tranquilo, não tem mistério, são poucos assuntos, dá para resumir. Resumir não, que eu não gosto de resumo, mas assim, dá para passar rapidinho porque não é nada complicado e a gente vai aprender numa boa. No final dessa aula vocês aprenderão qual que é a diferença de uma névoa para um nevoeiro, qual a diferença de névoa úmida para névoa seca. Vocês vão aprender também como que eles são formados, quais são as principais causas que formam os nevoeiros e as névoas, principalmente como diferenciar os tipos de nevoeiro, que isso é fundamental, cai direto na ANAC perguntas assim. E às vezes as pessoas se concentram em tantos outros assuntos, porque de fato realmente a prova da ANAC pede muito metar e TAF. A galera geralmente, o pessoal, todo mundo estuda isso a fundo e acaba, por exemplo, ver esse capítulo névoa, nevoeiro, são 3 páginas do livro, dá uma olhada rapidinho, acabou, mas de repente cai uma questão falando sobre o nevoeiro, perguntando se esse nevoeiro X ele é um nevoeiro marítimo, ele é um nevoeiro de brisa, ele é um nevoeiro orográfico, se ele é um nevoeiro orográfico ou um nevoeiro de vapor. O pessoal fica, eu não sei a diferença de um pro outro, e perde uma questão de bobeira na ANAC. Eu já vi direto questões falando sobre nevoeiro, e hoje nós vamos matar todas essas questões. Ao final da aula vocês vão saber bonitinho qual é a diferença de névoa para nevoeiro, névoa úmida para névoa seca, e vai descobrir todas as causas desses nevoeiros, beleza? Vamos seguir, mas antes de seguir eu separei aqui os nossos amigos que eu vou mandar um alô, principalmente aqui, começando ele, um grande abraço para o nosso seguidor aí, amigo Igor Lima, um grande abraço para você, Igor. Eu tenho reparado aí que você tem participado ativamente dos nossos vídeos, toda hora mandando um comentário aí, eu agradeço muito pelos seus comentários, pelas suas dúvidas, pelas suas visualizações no nosso vídeo. Muito obrigado, Igor. Eu gostaria de mandar um grande abraço para o nosso amigo Fábio Costa, que também está participando ainda na NAEV, está inscrito no canal, mandou um comentáriozinho, agora ganhou um alô. Grande abraço para você, Fábio. Continue participando das nossas videoaulas, ok? Eu li os seus comentários e vou responder assim que puder, assim que eu tiver minha máquina de volta, beleza? Gostaria de mandar também um grande abraço para o Diego Bernardo, também um grande colaborador nosso aí, está assistindo nossas videoaulas. Se você está assistindo a NAEV, você está colaborando, beleza? Grande abraço para vocês e vamos começar a nossa matéria. Galera, vocês sempre se depararam, eu duvido que nenhum de vocês aí nunca se deparou com uma situação de visibilidade restrita devido a névoa ou nevoeiro. Galera, eu vi que a galera aí, o pessoal sempre, alguma vez na vida já se deparou com um fenômeno meteorológico como esse. E o que é essa névoa ou esse nevoeiro? Antes de a gente começar a definir o que é um bonitinho, a gente tem que pegar as características que são iguais aos dois. Os dois, tanto a névoa como o nevoeiro, os dois não são nada mais misterioso, não é nada mais misterioso do que simplesmente água condensada. Isso mesmo, galera. É isso que constitui basicamente tanto a névoa como o nevoeiro. Não é a água condensada próximo à superfície ou então em suspensão. Aí eu estou falando, se for a superfície é um, em suspensão é outro. É basicamente um resuminho. Mas vamos com calma, né, galera? O que eu quero dizer é o seguinte: se a gente tem a condensação do vapor de água, por exemplo, a gente tem aqui esse quarto, ele está com a massa de ar, correto? Estou respirando aqui esse ar numa boa, mas ele também possui uma parcela de vapor d'água, correto? Agora, se essa parcela de ar aqui está numa temperatura X, agora eu vou dizer que está meio friozinho porque tá uma chuva lá fora, então está meio frio aqui. Mas o que acontece? Esse ar aqui, essa parcela de ar, ele tem um valor. Essa parcela tem um valor. E essa parcela, vamos dizer que é um cubinho aqui, tá? Vou fazer um cubinho. Beleza? Tá aqui o nosso cubinho. O que acontece, galera? Desse volume de ar aqui, lembra que eu falei do método da parcela? Pois é, o método da parcela a gente também estuda o névoa e nevoeiro. Se a gente pegar
que ó, 4% desse valor aqui, tá vendo? Ó, vou pegar um quadradinho bem pequenininho ali, ó. Se nós pegarmos aqui, ó, um quadradinho bem pequenininho, e que esse valor aqui, ó, dessa massa aqui, a gente pegou a massa, vamos dizer que é 1 por 1 e por 1. Se essa massa corresponder a 0,04 por 0,04 por 0,04, ou seja, 4% do valor total, tá vendo? Ó, o valorzinho dessa caixinha pequenininha for 4% do valor total aqui do grandão, significa que a gente tem um ar saturado, a gente tem um ar condensado. Nessas condições, a temperatura desse ar aqui, ó, a temperatura desse ar, provavelmente, isso às vezes não acontece, mas assim, se a temperatura desse ar for igual à temperatura do ponto de orvalho, que vai ser a temperatura em que essa parcela de ar vai ter 4% do seu valor total condensado, significa que nós temos um ar saturado, temos condensação das moléculas de água na atmosfera. E se a gente condensa isso, o que a gente tem? A gente tem nevoeiro, tem névoa. Agora, o que vai diferenciar um do outro? Muito simples. O nevoeiro, galera, o nevoeiro, ele geralmente ocorre, né, em diversas fases assim, do ano, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o nevoeiro, ele é, ó, nevoeiro aqui, eu vou botar ele aqui, ó, dividir a nossa quadrinha, o nevoeiro, ele é o que? Na superfície, galera, na superfície, beleza? É a primeira coisa que vai diferenciar a nossa névoa de nevoeiro. O nevoeiro, ele é sempre na superfície, ele não pode extrapolar a altura de quê? A altura de 30 metros. Ele não pode ter mais do que 30 metros de espessura, né? Acima disso, a gente já considera névoa. Agora, estou dizendo assim, ele pode estar na superfície até 30 metros. Acima de 30 metros, quer dizer que a gente tem uma névoa. Essa é a principal diferença que a gente pode ter de névoa para nevoeiro. O nevoeiro é na superfície. A névoa é em suspensão. Suspensão. A névoa encontra-se em suspensão. E outra coisa básica, galera, para diferenciar um nevoeiro de uma névoa é o seguinte: visibilidade restringida pelo fenômeno. Galera, o nevoeiro, ele apresenta valores, ó, valores dele, valores menores, galera, valores menores que 1000 metros. Tá vendo aqui, ó? Valores menores que 1000 metros. Significa o quê? Quer dizer que pela ocorrência do nevoeiro, a visibilidade num ponto tem que ser menor que 1000 metros. Eu estou aqui parado, se eu olho para lá, eu tenho que ver pelo menos valores menores que 1000 metros. E a visibilidade, se eu estiver aqui e estiver vendo mais do que 1000 metros, não vai ser considerado nevoeiro, vai ser considerado névoa. Beleza? Está entendido essa diferença? Nevoeiro sempre tem um valor menor do que 1000 metros. E a névoa é exatamente o oposto. A névoa, ela possui o quê? Valores maiores. Maiores ou igual a 1000 metros. Tá entendido isso? 1000 metros, isso eu já vi questão na Nike sendo assim, falando, existe um fenômeno meteorológico presente que está restringindo a visibilidade a 1000 metros, né? Restringindo a visibilidade a 1000 metros. Sua umidade relativa é igual a 100%. Aí no caso, eles tinham lá a resposta: névoa úmida, névoa seca, nevoeiro e qualquer outra coisa que eu não lembro. A resposta certa é névoa. Por quê? Porque a névoa é a maior ou igual, galera. Isso é fundamental. Maior ou igual, quer dizer que 1000 metros é névoa. Névoa sempre é maior ou igual a 1000 metros. Então, 1000 metros para cima, névoa.
999 metros para baixo, nevoeiro. Beleza? A gente já aprendeu a diferenciar névoa de nevoeiro. Agora, galera, lembra que isso aqui, o nevoeiro está na superfície, né? Vou tirar isso aqui porque talvez confunda as pessoas. Olha só, aqui está em suspensão acima de 30 metros. Beleza? Agora, galera, é o seguinte. Antes de a gente começar aqui, é o seguinte, galera. Agora vamos aprender aqui um pouco mais as peculiaridades, dessa vez saiu a palavra, peculiaridades desses fenômenos. Por exemplo, vamos começar com a névoa. Pessoal, o básico da névoa, para a gente definir se ela vai ser seca ou úmida, está no nome. Se ela é úmida, ela possui uma certa porcentagem de vapor d'água dentro dela. A porcentagem de umidade relativa presente nesta névoa vai definir se ela é úmida ou seca. E esses valores são os seguintes. Para névoa seca, eu vou começar para úmida para ficar melhor. Tô tocando um celular ali que nem é meu. Enfim, névoa úmida, galera, ela tem o que? Umidade. Bota aqui, ó. Névoa úmida. Os valores de umidade dela são o que? 80% ou mais, beleza? São valores o que? Maiores que 80%. Enquanto que a névoa seca, olha, a seca é o que? São valores menores que 80%. E aqui nós temos a diferença da névoa úmida para a névoa seca, beleza? Olha só, para vocês ficarem bem entendidos, ó, a névoa, ela tem que estar em suspensão acima de 30 metros do chão, ela tem que ter valores maiores ou igual a 1000 metros. Para ela ser úmida, ela tem que ter a umidade relativa maior do que 80%, para ela ser seca, ela tem que ter uma umidade relativa menor do que 80%. Até aí, tá beleza, né, galera? Chuchu, beleza até aqui, tá todo mundo entendendo tudo, né? Então tá beleza. Agora, galera, é basicamente isso aqui a névoa. Agora a gente já sabe diferenciar, né, essa névoa, a névoa do nevoeiro, e sabe diferenciar a névoa úmida de névoa seca. É basicamente isso aqui. Agora a gente tem que se concentrar nesse camarada aqui, o nevoeiro, porque o nevoeiro ele é mais complicado. Ele tem sistemas de formação diferente. E o que eu quero dizer com sistema de formação, galera? Formação. Com essa letra horrorosa mesmo. Galera, os sistemas de formação do nevoeiro, eles têm duas formas de se formarem. Principalmente, as principais, né? Eles podem ser classificados. O método de formação desses nevoeiros também são as suas classificações. Então, olha, vamos lá. Classificações. Eles podem ser, olha só, olha que legal. Eles podem ser por massa de ar, ou então eles podem ser frontais, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui porque a gente já viu aqui tudo que podia haver de névoa. Agora a gente vai nos preocupar principalmente com essas classificações, porque elas são um pouquinho mais assim, um pouco mais complicadas. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou trocar de lugar aqui para dar bastante espaço. Ele pode ser de massa de ar. Isso significa o quê? Significa que ele possui características de uma massa de ar. O que eu quero dizer com isso? Vou dizer que, por exemplo, nesse quarto aqui que eu estou gravando, tem uma massa de ar aqui dentro, correto? Eu não estou dizendo que ele é frente, não é uma frente que está vindo, não. É uma massa de ar que está aqui parada nesse local, que é característica desse local. São características de certas áreas e que se repetem nas mesmas estações do ano. Ou seja, são características físicas de um local, características físicas de uma determinada massa de ar. E isso vai influenciar muito a formação desses nevoeiros. A condição desse lugar vai
favorecer a formação desses nevoeiros. E tem vários locais que possuem vários nomes para determinar o nevoeiro. Vários nomes que a cultura popular denominou nevoeiro. Você já deve ter ouvido falar de cerração, de bruma, de russo, neblina, sereno, fog, enfim, você já deve ter ouvido essas denominações. Coloca no comentário aí pra mim qual que foi a primeira expressão para nevoeiro que você já ouviu. Por exemplo, a primeira que eu já ouvi falar sempre foi essa de cerração. Sempre eu ouvia falar, o pessoal falar, olha aquela cerração ali. Enfim, é uma denominação popular para nevoeiro. Mas enfim, tirando essas denominações populares, a gente tem que levar em consideração o seguinte: essa massa de ar aqui, ela pode ser de dois grupos, elas podem ter dois grupos. Elas se dividem em radiação, beleza? E advecção. O nevoeiro de radiação, ele acontece pela seguinte forma: a Terra está aqui, beleza? Está aqui a Terra e está aqui o Sol, beleza? O Sol está aqui emitindo aqui, ó. Sol, grande imponente Sol. E a Terrinha está aqui, beleza? Durante o dia, por exemplo, ela está aqui, ó. Vamos dividir. Aqui está dia, correto? Aqui está noite. O que acontece? Durante o dia, toda essa região está recebendo muita radiação solar, correto? Está sendo bombardeado. Isso aqui, o Sol, quando a Terra está lá, aquela frente ali que está de frente para o Sol, está tomando radiação solar intensa. Está sendo o quê? Esquentada. Isso aqui é um micro-ondas, está esquentando muito aqui, essa região aqui, né? Essa superfície. Só que o que acontece? Quando vira a noite, essa região aqui passa para o outro lado, correto? Essa região que está quente, ela passa aqui para o outro lado. Ela passa para cá. Só que como essa região ela não está recebendo mais aquele bombardeio de energia do Sol, o que acontece? Já que eu já estou paradinho aqui, estou com calor pra caramba, só que eu tô agora não estou mais recebendo o Sol. O que acontece? Toda essa radiação aqui começa a se dissipar para o universo pelo processo de transmissão de calor de radiação. Então a Terra começa a emitir radiação terrestre para o espaço. Porque todo aquele calor que foi armazenado durante o dia que ela estava tomando vindo do Sol, quando ela ficou de costas assim, ó, agora está de noite. Aí está de noite, não estou recebendo mais porrada, eu vou começar a dissipar esse calor para o universo. Isso que é radiação, o que é o resfriamento radiante, né? Resfriamento por radiação. É exatamente isso. Essa parte não está recebendo radiação do Sol, então ela começa a dissipar para o universo. Só que o que acontece? Galera, durante certos períodos do ano, por exemplo, no inverno e às vezes no outono, a gente acontece de ter, dependendo obviamente do hemisfério, né? Pode ser tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, a gente ter a superfície muito fria, correto? Aqui a superfície vai estar muito fria e a Terra vai perder muito calor devido ao que? Às noites frias e a noites pouco nebulosas, porque também não adianta essa superfície estar cheia de radiação terrestre, porém está cheio de nuvem aqui, por exemplo, cheio de nuvem. Aí o que acontece? Essa radiação vai sair, então bate na nuvem e volta, fica presa aqui. Por isso que as noites nebulosas, aquelas noites quentes nebulosas, fica aquele bafo do caramba, porque essa energia calorífica radiativa que veio do Sol não consegue se dissipar, porque ela vai, bate na nuvem e volta. Agora, se a gente tem aquele céu cavoque de noite, porém um frio do caramba, o que acontece? Todo aquele calor se dissipa, não tem nuvem para conter o calor, ó, a nuvenzinha estava, batia, o calor voltava. Agora não, aqui está livre, então vai embora, tá vendo? O calor vai embora. A Terra resfria-se por radiação. E o que acontece? Esse ar que está aqui em cima da superfície vai ser resfriado. E o que acontece quando a gente resfria o ar? Vai passar um álcool, peraí.
até para ver o prefixo papatango, duplo papatango, comandante André que pilota ele. Um grande abraço para você, André. Como o ar vai ser resfriado, lembra que eu falei da temperatura do ar e temperatura do ponto de orvalho? Vamos dizer que nessa estação do ano, a temperatura necessária, por exemplo, no inverno aqui, para condensar toda aquela massa de ar, seja 15 graus. Aí a temperatura normalmente na noite seria em torno de uns, assim, numa estação, por exemplo, se fosse um verão, ia ficar aqueles 23 graus a menos. Mas como a gente está no inverno, em que as temperaturas já são mais baixas, e tem essa questão porque está de noite, sem nuvem, o que acontece? As temperaturas da noite caem muito. Então fica a temperatura que era para ser 23 graus, fica 16. Olha como é que fica próximo de 15. E acaba baixando, bum, 15 graus. Aí o que acontece? A gente tem temperatura do ar igual a temperatura do ponto de orvalho. O que isso vai resultar? Vai resultar aquele nevoeiro, todo aquele ar frio perto da superfície. Vai o que? Vai se condensar, porque a temperatura do ponto de orvalho se igualou à temperatura do ar. Então o que acontece? Ó, condensou tudo, galera. Nevoeiro, a gente tem um nevoeiro de radiação. Ou seja, aquele famoso nevoeiro das noites claras. Você está naquele inverno frio do caramba, sem nuvem nenhuma no céu. Aquele céu estrelado, lindo, mas um frio de manhã cedo, próximo ao nascer do sol, vai, bum! Não vê nada, 50 metros de visibilidade, exatamente por causa da radiação terrestre, beleza? E geralmente o que acontece? Depois que o Sol nasce, o que vai acontecer? Vai começar novamente o bombardeio, volta o bombardeio de calor. Então a temperatura do ar vai começar a subir, mas a temperatura do ponto de orvalho vai permanecer a mesma. Então a temperatura do ar vai começar a 16, 17, 18, então você vai começar a dissipar, porque o calor voltou, o Sol voltou a bombardear a Terra com radiação, então a temperatura do ar começa, o micro-ondas ligou, então a temperatura do ar começa a subir. Então o que acontece? Esse nevoeiro dissipa. E geralmente, como é que ocorre essa dissipação? Isso cai na prova da Nike. Eu já vi uma pergunta assim, foi uma vez só que eu vi, mas eu vi, então pode repetir. O nevoeiro, ele se dissipa como? Ele primeiro ele se descola da superfície. Então, o que era fog, que era nevoeiro, essa canetinha está falhando, tornar-se névoa úmida ou névoa seca. Por quê? Porque descolou do chão. Lembra aqui, ó, nevoeiro é na superfície? Agora, o que acontece? Quando começa a aquecer, essa camada aqui de nevoeiro descola do chão. Ela simplesmente descola, porque começou a agitar as partículas, ela subiu, descolou do chão, não está mais na superfície, virou névoa. O que era nevoeiro virou névoa. Então ela descola do chão, começa a subir, fog vira BR ou HZ, isso a gente vai aprender na aula de interpretação de METAR, mas você já sabe, chuchu, beleza? Mas o que acontece? Ele vai se descolar do chão e aos poucos vai se transformar em nuvens, stratus, beleza? A questãozinha na prova era exatamente isso, geralmente os nevoeiros se dissipam para qual tipo de nuvem? Aí tinha cirros, cúmulos, enfim, e a resposta certa é essa aqui, ó, stratus. Galera, nevoeiro dissipa para stratus, beleza? Isso é fundamental cair na prova da ANAC, tá bom? Então vamos seguir, galera. Durante o inverno, principalmente, essa temperatura Próxima pergunta. da água A próxima pergunta é o seguinte, é mais quente do que a superfície. Lembra que eu falei que é sobre calor específico da água nível de é maior calor do que a do ar? Por quê? Nível de condensação, como que significa isso? isso? Significa que a